Oferecimento Portal Bairro Alto Online, programa Quem Tá Aí, Boatinha TV. Você encontra todos no www.horadoesporte.com. Parceiros Hora do Esporte. Salve, salve, meu querido ouvinte e telespectador da Hora do Esporte. Segunda-feira, 13 de março, vamos iniciar mais um programa esportivo. Obviamente que um programa diferente, porque nós estamos passando aí por um perrengue do lockdown aí, relacionado à quantidade de vítimas do Covid, né? A quantidade de pessoas que estão ocupando leitos de UTI nos hospitais, que estão completamente com seus sistemas todos enforcados, esgualepados, que nem diria meu amigo Marcola. E nós estamos preparando um programa um pouco diferente, um programa recheado de algumas coisas que nós não estamos acostumados a falar aqui no Hora do Esporte, mas eu vou convidar você a conhecer alguns esportes inusitados. Você já tinha ouvido falar, por exemplo, de corridas de bolinha de gude? Então, meus amigos, olha só que loucura que é esta modalidade esportiva, onde existe uma organização completamente muito bem estruturada. Dê uma sacada só nisso aqui. Agora é pra valer, galera. Coração na mão. Já vai dando like nesse vídeo, galera. Voadora no like, que é a primeira corrida aqui do Glascar 2020. Like, like, like. Tô aqui com a Maria Zélia. Maria Zélia, diga aí que vai ser uma loucura essa corrida. Muito feliz, RZBol, de ver a galera aí no chat, interagindo, já botando pra quem tá torcendo, esperando também com a gente aqui na expectativa, né? Muito feliz, muito, muito ansiosa também pra ver qual dessas equipes vai se destacar na nossa primeira corrida do Glascar. É isso aí, Nitro vai sair na frente, seguido de Randall Snake, que veio muito forte, Rockslide também vai largar em terceiro. Tá ali a galera ali no espaço VIP ali do paddock, né, Maria Zélia? É isso aí. Vocês conseguiram perceber? Os caras têm até camarote. Lá no Instagram, inclusive, se vocês não nos seguem no Instagram, corram lá agora e comecem a nos seguir, Fubeca Maníacos. É isso aí, segura aí que vai dar a largada, vai acender as luzes, acendeu 1, 2, 3, 4, 5 e vai dar a largada e deu a largada. Vê ali, Rainfast já perdeu a posição, vê ali, Canário pegou a primeira fila ali, de seguida ali, Ivory liderando, Ivory liderou, seguido de Nitro, já subiu ali essa rampa do propulsor, veio ali Nitro liderando, Vulcano já pegou o segundo lugar, seguido de Pinguim veio muito forte, também largou lá em segundo, né, Maria? Pois é. E já veio ali, e também veio ali, ó, Nitro, seguido de Vulcano, veio o Pinguim, veio ali a Ivory, já passou, a Ivory passou os dois, pegou ali em segunda posição e já passou a Nitro também, Maria Zélia. Pois a Ivory passou todo mundo ali, deixou todo mundo falando e já passou. Ali, Nitro já tá brigando ali na frente, pra recuperar a posição, né? É isso aí, galera, já vai comentando aí no like, vai chegando aí no chat ao vivo, coloque aí hashtag a equipe que vocês estão torcendo, né, Maria Zélia? É isso aí, fizeram suas apostas, quem vocês acham que vai ganhar? Já percebemos que quem tá na frente pode estar lá atrás, né, que tá tendo muitas ultrapassagens, RZBol. E tá muito emocionante aquele propulsor ali, vem aquela curva ali. A Nitro não tá mais em primeiro, já tá em segundo, pegou já segundo, perdeu. Vulcano já abriu uma grande vantagem ali, seguido de Nitro e Ivory. Cara, isso aqui tá tão organizado que tá parecendo até corrida de Fórmula 1. Muito legal, galera. Valeu a pena aí o chat ao vivo com vocês. Obrigado. Foi muito bom, é verdade. Muito legal. Muito legal. A briga aí do Vulcano com o Ivory. O Vulcano deu um chega pra lá no Ivory. E Rockslide também, olha essa ultrapassagem em cima de Ivory. Pegou essa ali, daí... ó, fechou de um lado, abriu do outro e foi, passou. E pegou um pódio aí, ó. Tá aí,
aí, o grande pódio, o primeiro pódio Glasscar 2020, Nitro, seguido de Hunter Snake e Rock Slide. É isso aí, galera, ficamos por aqui, obrigado, até mais. Galera, a gente tá sempre lá no Instagram, nos sigam nas nossas redes sociais, beijo. Então é isso, meus amigos. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais a respeito desta modalidade esportiva, eu vou deixar aqui o link do site para que vocês possam assistir mais provas como essa. E aqui foi só uma dose, uma amostra, para mostrar que existem modalidades esportivas muito diferentes. Comer bem combina com viciar de massa. Seja bem-vindo à Nova Garagem, a melhor e mais completa loja de artigos vintage de Curitiba. A Nova Garagem fica na Rua México, no Bacaxiri, número 808. Telefone 3501-3387 e o nosso website www.novagaragem.com.br. Peraí. Deixa eles entrarem primeiro. Vila Olímpia, 2h30 da manhã. Nós estamos aqui com a Força Tarefa contra as festas clandestinas. Recebemos várias denúncias e, para nossa surpresa, quando nós entramos aqui com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, Prefeitura, Governo do Estado, Ministério Público, representantes da OAB, Vigilância Sanitária, Bombeiro e também o pessoal do PROCON, nós encontramos aqui uma casa de jogos de azar, pôquer, menores de idade, as pessoas todas sem máscaras, aglomeradas, pessoas de poder aquisitivo muito alto. Encontramos uma série de pessoas aqui dentro, as pessoas sem nenhum cuidado, bebendo, compartilhando copos, compartilhando garrafas. E, para nossa surpresa, nós encontramos aqui dentro o MC Gui e também o jogador do Flamengo, o Gabigol. Você vai participar do jogo hoje? Não, mano. Mais um idiota de caralho. Que situação vexatória, né? Que situação deprimente. A gente vê que um jogador de futebol rico e que deveria dar o exemplo, né? Um cantor de rap, deveriam dar o exemplo, né? A sociedade nesse momento que nós estamos vivendo é um momento muito difícil, um momento em que nós estamos vendo tudo ruir e os caras dão esses maus exemplos aí. É por essas e por outras que eu acho que às vezes a falta de estrutura de estudo mesmo, a estrutura emocional para lidar com fortuna, né? Lidar com uma virada muito grande na vida, na parte financeira, é necessária para preparar essa garotada aí, que já não é nem tão garota assim, né? Mas para preparar essa garotada para respeitar um pouco mais a sociedade como ela é. Seguimos. Fala, galera ligada na Hora do Esporte, eu sou o Glauco Silveira. Um grande abraço aos meus companheiros de programa, Rogério Franzini, Osmar Silveira, Elian Voidello, Sérgio Biratã, William Sopa e Cacá Vivarina. Vamos falar um pouco do esporte no estado de Santa Catarina. Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino, dupla brasileira da NACRA 17, única categoria mista de vela olímpica que vai representar o Brasil nos Jogos de Tóquio, escolheram Florianópolis
para parte do treino e até fizeram uma volta à ilha. O treino preparatório para as Olimpíadas terminou por volta das 17 horas e teve o tempo de total de 6 horas, 38 minutos e 8 segundos. O desafio foi criado para prepará-los para os Jogos de Tóquio e também auxiliar em valores como superação, resistência, persistência presentes no esporte olímpico. Samuel e Gabriela conquistaram vaga para os Jogos de Tóquio após serem campeões brasileiros da categoria. A dupla também é campeã sul-americana e foi bronze no Pan-Americano de Lima, em 2019. Esta será a terceira participação de Samuel nas Olimpíadas e a primeira da Gabriela. Vamos falar de futebol. O Figueirense, na quinta-feira, fez um pedido na Justiça Extrajudicial, na Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatos de Florianópolis. Na sexta-feira, foi negado pelo juiz Luiz Henrique Bonatelli. De acordo com o magistrado, o Figueirense é uma associação sem fins lucrativos e por isso não se enquadra no pedido. O clube solicitava uma paralisação de 30 dias na execução das dívidas sob risco de falência. Na ação apresentada em um documento com 35 páginas, o Figueirense destacou a possibilidade de WO, se não conseguir manter um time ao longo da temporada 2021. O clube acumula 165 milhões de dívidas, dos quais 81 milhões são vinculados ao Figueirense Futebol Clube e 84 milhões à Figueirense Limitada. A partir de 2017, com a chegada da Elephant, empresa gestora do clube, até 2019, a situação se agravou. Na gestão da Elephant, houve falta de alimentação e transporte para a base, plano de saúde cortado, fornecedores deixando de prestar serviços. Daí, em agosto de 2019, o elenco profissional entrou em greve pelos atrasos salariais e no recolhimento do FGTS. Com mais uma promessa não cumprida por parte da diretoria, os jogadores se recusaram a entrar em campo contra o Cuiabá pela Série B, que foi vencedor por WO. Essa é a situação do Figueirense. A gente fica até meio assim, sem saber o que dizer, né? E foram realizadas as partidas atrasadas do Catarinense nessa última semana. A Chapecoense e o Joinville entraram em campo por 2 vezes cada um. A Chape enfrentou o Avaí, venceu por 2-1 na tarde de quinta-feira, no estádio Doutor Hercílio Luz em Itajaí, por conta da proibição da realização de jogos em Chapecó. E venceu o Criciúma na tarde deste domingo no estádio Heriberto Wilson, no sul do estado, em partida válida pela terceira rodada do campeonato catarinense por 1-0. Já o Joinville se safou no primeiro jogo atrasado. Fabian Volpe foi o responsável pelo empate por 0-0 entre o Jack e o Marcílio Dias na tarde desta quinta-feira no Augusto Bauer, em Brusque. O goleiro do Joinville defendeu a cobrança de pênalti do atacante Davi Batista aos 41 minutos do segundo tempo, garantindo o placar sem gols no jogo atrasado pela segunda rodada do Campeonato Catarinense 2021. Na tarde deste sábado, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Catarinense, o Joinville venceu o Metropolitano por 1-0. Agora, todas as partidas das 3 primeiras rodadas foram realizadas e os clubes aguardam o retorno do campeonato. Sendo assim, a Chape lidera o estadual com 9 pontos, seguido pelo Joinville em segundo com 7, em terceiro o Avaí com 6, em quarto o Juventus com 6, Brusque também com 6, Figueirense Marcílio Dias com 4 e fechando o G8, o Próspera, do técnico Paulo Baier. Se é Baier, é bom, com 3 pontos. Olá, amigos do Hora do Esporte. Mais uma vez nos encontramos para falar
um pouco dos esportes, em especial futebol e, no nosso caso, mais especialmente o futebol do Nordeste, futebol de Pernambuco. Mas confesso que é difícil a gente se dedicar a falar de uma coisa tão prazerosa como é o futebol, como é o esporte em geral, diante dessa situação que a gente vive, especialmente nesse domingo que passou. Eu não imaginava que as criaturas que saíram do esgoto lá em 2016, 2013, 2016, elas tivessem essa capacidade de chegar no ponto que chegaram no dia de ontem, né? A manifestação em si, a gente poderia dizer que é legítima se a gente vivesse num momento de normalidade. E não é isso que a gente vive. Mais do que a manifestação, eu quero falar, né, dessa atitude dessas criaturas de passar com seus veículos em frente aos hospitais buzinando, comemorando a morte. Então, você que nos assiste, você que acompanha o Hora do Esporte, olhando aqui diretamente nos seus olhos, na sua tela, se você defende esse tipo de atitude, esse tipo de gente, você está perdendo seu tempo nos acompanhando. Falo isso com toda franqueza. Se você defende esse tipo de atitude, esse tipo de gente, é melhor você ir procurar sua turma, porque nós não somos sua turma. Falar um pouco de futebol desse final de semana, nós tivemos, eu acompanho mais para e passo a Copa do Nordeste, né, que é um campeonato, um certame que movimenta os principais times dos estados do Nordeste. Nós tivemos uma rodada repleta de empates, uma rodada repleta de clássicos estaduais que ainda estão acontecendo, apesar da situação. E eu quero, então, registrar aqui a vitória do Vitória, da Bahia, frente ao Bahia, por 1-0 nesse final de semana. Fazia tempo que o Vitória não ganhava do Bahia, pelo menos uns 4 jogos, em que o Bahia levava vantagem frente ao Vitória. Tivemos também o clássico alagoano, CRA e CRB, em 1-1, empate. E tivemos a vitória do Salgueiro frente ao Santa Cruz, 1-0. Esses foram os principais jogos da rodada, que a Copa ela é dividida em dois turnos, em 2 grupos, e a gente tem a seguinte classificação nos grupos. No grupo A, o Ceará em primeiro lugar, o 13 de Campina Grande na segunda colocação, o CRB de Alagoas em terceiro e o 4 de Julho, lá do Piauí, na quarta colocação. E no outro grupo, no grupo B, nós temos o Fortaleza em primeiro, o Vitória da Bahia em segundo, o ABC de Natal em terceiro e o Altos, lá do Piauí, na quarta colocação. Então, os times do Ceará dividindo aí a liderança dos 2 grupos da Copa do Nordeste. O campeonato pernambucano ele anda devagar, né, pelas contingências da pandemia, mas aconteceu um clássico nesse final de semana, nesse domingo, Sport Santa Cruz. O Sport saiu na frente, 1-0, e o Santa Cruz conseguiu chegar ao empate, terminando assim empatado o clássico, e o campeonato ele segue embolado, com poucos jogos acontecendo, mas o Náutico está na liderança, em primeiro lugar, em segundo lugar o Salgueiro, que vem praticando um bom futebol, vem fazendo bonito, tanto na Copa do Nordeste quanto no campeonato, o Salgueiro em segundo, o Santa Cruz em terceiro e o Sport na quarta colocação. Quero falar rapidamente sobre a Premier League, esse campeonato inglês que me encanta, né? Eu acompanho a Premier League acho que desde 2003, assim de maneira mais assídua, e tenho uma simpatia muito grande pelo Manchester United, principalmente naquela era do Alex Ferguson. Mas hoje nós tivemos, ontem, né, domingo, tivemos um clássico londrino, o Arsenal e o Tottenham. Foi um jogo muito bonito, né, onde tivemos uma pintura de gol. Se você tiver oportunidade, pesquise
o gol do Tottenham, do argentino Lamela, um gol lindíssimo, lindíssimo. E o Arsenal então empatou e virou o jogo. Foi um belo jogo, uma partida assim de lances muito plásticos e de muito estudo de um futebol de alto nível, de altíssimo nível, né, demonstrando a capacidade dos dois técnicos, apesar de não simpatizar com o futebol desenvolvido pelo Mourinho, mas o time do Tottenham ele colocou para frente, colocou um time com 5 atacantes para tentar pressionar o Arsenal no início, mas muito pelo contrário, o Arsenal não se deu por pressionado e, apesar de ter saído atrás no placar, virou o jogo, foi um belo jogo. Tivemos também a vitória do Leicester 5-0 contra o Sheffield. O Sheffield United está na última colocação do campeonato, na lanterna, subiu da última temporada para essa, mas parece que não se consolidou e deve cair para a Série B do campeonato inglês. Tivemos a vitória do Manchester United contra o West Ham por 1-0, e tivemos a vitória do Manchester City contra o Fulham por 3-0. O Manchester City está na liderança, folgado, 14 pontos à frente, e a gente deve ter aí uma disputa muito forte pelas vagas da competição europeia, né? Com o Manchester United, o Tottenham, o Arsenal e o West Ham disputando então as vagas para o campeonato europeu, né? Agora me fugiu. Mas é isso então, gente. Fica aqui esse registro. E lembrando que em Curitiba, na noite passada, tivemos mais de 40 pacientes em ambulâncias, porque não existe mais leito, não existe mais respirador. Então, pessoal, vamos nos cuidar, mas vamos principalmente fortalecer a nossa luta para que a gente coloque esse país novamente nos trilhos, coloque esse país novamente como uma grande nação, como ele era há pouco mais de 7 anos atrás. Um abraço a vocês, uma ótima semana a todos e vamos lá. Tchau. Pela Copa do Brasil, por conta da suspensão do futebol no Tocantins, o jogo entre Palmas e Avaí será realizado no dia 18, às 15h30, horário de Brasília, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O Palmas precisa vencer para avançar a segunda fase, né, e o empate dá a classificação ao Avaí. Quem passar dessa fase encara o vencedor entre Cascavel e Figueirense. A suspensão do futebol no estado de São Paulo também fez com que o jogo entre o Marília e o Criciúma mudasse de local. Inicialmente marcada para a próxima quarta-feira no estádio Bento de Abreu, em Marília, o jogo será disputado no mesmo dia, às 16 horas, agora no estádio Gilson Melo, em Varginha, Minas Gerais. A princípio, Cascavel e Figueirense jogam no estádio Olímpico, também no dia 18. Figueirense e Criciúma precisam apenas do empate, assim como o Avaí, para passar para a próxima fase da Copa do Brasil. O Joinville enfrenta o Santa Cruz do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, e o Brusque pega o Retrô em Pernambuco, ambos na quarta à noite. E assim como os outros catarinenses, um simples empate classificam as equipes para a segunda fase. No futebol feminino, o Avaí Kinderman está eliminado da Copa Libertadores da América Feminina 2020. As havaianas caçadoras, como assim são chamadas as meninas,
abusaram das oportunidades perdidas e no fim viram o Boca Juniors vencer por 1-0 na noite dessa quinta-feira no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, pela última rodada da fase de classificação. Com a derrota, o Avaí Kinderman permaneceu com 4 pontos e terminou na terceira colocação do grupo B. Com 7, o Boca foi o líder da chave. O Santiago Morning atropelou por 9-0 o Deportivo Trópico e fechou a segunda posição com 5 pontos. Nas quartas de final, o Boca Juniors enfrenta o América de Cali, segundo colocado do grupo A. E o Santiago Morning terá pela frente o atual campeão Corinthians, líder da outra chave. É isso aí, galera. Essas são as informações do esporte no estado de Santa Catarina. Um grande abraço e até semana que vem. Mentira, daqui a pouco eu tô aí de novo falando de Fórmula 1. Um grande abraço. Alô, meu querido espectador do Hora do Esporte Curitiba, alô, minha banca mais querida do mundo, Glauco, Kaká, Elian, Sérgio, Rogério, William Sopa. Os tempos estão rombudos, os tempos estão ruins e, em termos esportivos, praticamente não, nada está acontecendo. Um campeonatozinho aqui, outro acolá. Teve jogo no Campeonato do Rio de Janeiro ontem, mas que esperar do Rio de Janeiro, né? Campeonato Gaúcho suspenso, Campeonato Catarinense suspenso, Paranaense suspenso, Paulista suspenso. Quer dizer, a situação que nós chegamos, infelizmente, nos levou à paralisação completa dos esportes nesse momento. É justo? É correto? Eu acho que sim, né? Tem que ser mesmo, porque, afinal, né, alguma coisa tem que ser feita de forma radical para extirpar essa problemática que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Lockdown, eu sei, tem muita gente contra, tem muita gente que fica doído com isso, tem muita gente que... tem muita gente que vai ficar sem trabalho, mas não está dando mais para ficar sem saúde, né? Então a situação chegou nesse ponto, infelizmente, isso por culpa do próprio povo, porque o povo brasileiro, essa pandemia, mostrou o pior que o brasileiro tem. Que não é pouco, o brasileiro tem muita coisa ruim e está mostrando agora a quantidade de coisa ruim que tem intrínseco nesse povo. A falta de cidadania, a falta de empatia, nenhuma preocupação com o coletivo, somente com o seu. Então isso a gente está vendo e não tem... Eu não quero discutir essa situação. Meu ponto não é bem esse. Meu ponto, olha aqui, ó, eu tô aqui, tá vendo aqui? Aí, eu estou usando aqui a camisa da seleção brasileira, a que foi usada na Copa de 1994, a Copa do Dunga, o início da era Dunga, lá em 94, nos Estados Unidos, quando o Brasil foi campeão, ganhando de meio a zero, de 0-0. O Brasil ganhava de 0-0, né? Aquela Copa era uma seleção que jogava na defensiva, era totalmente retrancada, onde o gol era uma consequência não. O gol era quase que um acidente naquela seleção. Só que aquela seleção tinha Bebeto, Romário, Branco. Isso aí já botou um monte de gente, Ronaldinho Gordo começando, Rivaldo começando. Quer dizer, aquela seleção não era de matar com o dedo, não. Aquela seleção era a seleção. E é isso que cheguei no meu ponto. Aquela, na minha opinião, foi a última seleção brasileira que nós tivemos. Depois disso, nós só tivemos uns catadões da CBF aí, de jogadores que jogavam na Europa, né?
e de jogadores que eram, como é que eu vou dizer assim, excelsados assim, pela mídia do eixo. Às vezes, jogadores bem ruinzinhos, assim. Alguns erros terríveis de convocações, alguns acertos, alguma sorte. 2002, por exemplo, que foi a última Copa que o Brasil ganhou, aquela do Coreia e Japão, até que o time, o catadão da CBF, já foi melhor montado, apesar do erro terrível de ter ido o Ricardinho e não ter ido o Alex. Mas isso é uma coisa da cabeça do Filipão 7-1. Não dá para discutir. O Filipão já provou que um dia foi um bom técnico e hoje é um retranqueirão comum, como todos os outros aí. Então não faz diferença mais nenhuma. O Filipão não faz mais diferença. Aliás, esses técnicos antigos aí, Luxemburgo, Filipão, Abel Braga, não faz mais diferença alguma no futebol. Já contaram todas as histórias que eles tinham que contar, não tem que contar mais. Então, aquela seleção de 94, para mim, foi a última seleção que foi montada. Por que eu digo seleção? Porque aquela seleção era feita com os melhores que tinha no Brasil. Se aquela seleção de 94 não foi dos melhores mesmo, se alguém ficou de fora, e isso já vinha desde 70, desde 50, tá? Sempre alguém reclamava que tinha algum jogador que poderia estar naquela seleção. Vamos comparar com a de 2002. Espera aí que eu já chego lá. Então, 94 ainda assim se considerou a questão técnica para ser convocado o jogador. Até 94, eu penso que havia esportividade na questão de convocação da seleção brasileira. A seleção brasileira era a seleção dos melhores que jogavam no futebol no Brasil ou fora do Brasil, mas dos melhores realmente. Não daqueles que o empresário fala que ele é melhor, não daquele que a imprensa diz que é bambambam. Dos melhores. Tinha um melhor que quase não foi. E que, quando foi, resolveu o problema. Foi o Romário. O Romário quase não foi naquela, hein? O técnico na época, o Parreira, tinha uma certa bronca com o Romário, por causa de um problema numa sacada lá em Caxias do Sul. Coisa do futebol raiz que não se tem mais. Muito bem. Aquela seleção, sim. Seleção de 78, seleção de 80, de 84, de 59, de 58, de 50, de 50, eram todas seleções, seleção dos melhores jogadores. A partir de 94, começaram a ser convocados jogadores que tinham mais mídia, mais empresário, tá? Interesses econômicos da CBF. Por exemplo, o Zezinho Pasparoli jogava lá no Chelsea. Era um jogadorzinho muito sem vergonha, até porque europeu de vez em quando compra cada porcaria do Brasil aí, tá? Os times da Espanha, volta e meia, compram um jogador brasileiro aí que não jogava no time do condomínio, mas que, bem empresariados, vão até para o Barcelona da vida aí. Muito bem. Então, mas jogava porque o cara convocava porque o cara jogava no Chelsea. O cara era terceiro reserva do Valladolid, mas tinha que ser convocado, porque jogava no Valladolid. E o Valladolid precisava que o seu jogador estivesse na seleção brasileira, porque aí ele estava com o seu patrimônio valorizado. É exatamente isso que eu quero chegar. Esse é o ponto. Os jogadores da seleção, eu não vou mais chamar de seleção, tá? Os jogadores do time do Brasil, eles são chamados a defender esse time do Brasil para valorizar
apenas o patrimônio de quem os está cedendo. Inclusive a CBF paga o salário enquanto eles estiverem cedendo, enquanto o time ceder o jogador à seleção. Falei de novo seleção, é o vício, tá? É o vício porque lá, ó, nesse tempo aqui tinha seleção. A CBF banca os salários enquanto eles estiverem emprestados ao time do Brasil. Eu não acredito mais no time do Brasil. Eu acho, inclusive, que o apelo popular a esse time do Brasil diminui cada vez mais. As pessoas ficam muito mais voltadas a seus clubes, torcendo para os seus clubes, do que para esse catadão, que acaba não tendo mais interesse. Às vezes aparece um jogador no catadão que você nunca ouviu falar do sujeito, mas ele joga no Shakhtar, ou ele joga no Bruslovina da Polônia, então ele tem que ser chamado a defender o time da CBF. Tem volta isso? Acredito que não. Acredito que futebol de seleções é algo extremamente decadente, não vai mais. A Copa do Mundo, que ainda é o maior evento esportivo de todo o planeta, vai perder o seu apelo popular, vai acabar, assim como a própria Fórmula 1 está perdendo seu apelo popular, assim como campeonatos que já foram excelsados, como o italiano e como o espanhol, estão perdendo seu apelo popular, e o pessoal hoje em dia está mais preocupado com o seu clube, com o seu time, do que com a seleção do seu país. Até porque nacionalismo, inclusive, é uma coisa que já está muito demodé, né? Ninguém mais no mundo está querendo ser nacionalista, a não ser um pessoal lá de Brasília, que gosta de tomar ozônio, ou pôr máscara, sei lá. Eles usam aquele orifício para um monte de coisa. Porque o resto, aquilo que a tarefa que o orifício deveria fazer, eles fazem pela boca. É isso aí, né? Valeu. Bem, minha gente, o Osmar nos trouxe uma questão no seu apontamento de vídeo dessa semana sobre essa dicotomia que a gente vive, né? Em sentir prazer em torcer pela seleção do Brasil, brasileira, ou a seleção da CBF. Eu digo a você que faz muito tempo que eu não sinto prazer em torcer pelo Brasil, ou pela seleção da CBF. Acho que desde quando eu compreendi que aquilo que eles apresentavam não era o futebol de verdade, não era o futebol que emociona, que apaixona. E faz tempo isso, hein? Eu chego a dizer que a última vez que eu senti prazer em assistir uma seleção brasileira jogar foi lá em 1982. Aquela sim, senti muito prazer, mesmo não trazendo o título. Mas ali eu vi aquele futebol assim de uma forma mágica, né? Então, Osmar, eu acho que desde 82 a gente não tem mais uma seleção brasileira. O que a gente tem é uma seleção da CBF. E daquela CBF, né? Do Avelange, né? Do outro parente dele, que até me faltou o nome, porque é uma figura tão escrota que nem vale a pena nominar, né? Como são os que estão tocando esse país nesse momento. Então, gente, é isso. Meu caro amigo Osmar Silveira, o meu contraponto nem é tão contraponto assim, né? Eu realmente concordo com você que a última seleção verdadeira que nós tivemos de jogadores brasileiros que tinham talento foi a de 94 mesmo. E na sequência tivemos aí, como disse você, vários catadões de jogadores que jogam no futebol internacional, brasileiros e que têm talento. Mas eu ainda acho que
a melhor seleção que tivemos não trouxe o troféu para o Brasil, que foi a seleção de 1982. 94 a seleção era muito boa, eles eram grandes jogadores, mas como disse você, a estratégia era jogar retrancado e no defeito do adversário conseguir o seu resultado, que era um gol, sempre placares magrinhos, pequenininhos, muito pouco demonstração de futebol arte, embora com bons jogadores. Mas a seleção de 1982 surpreendeu. E eu acho que a de 94 levou um pouco mais de sorte, porque todas as outras seleções que disputaram não tinham a qualidade técnica das seleções que disputaram 1982. Então esse é o meu contraponto de hoje. Grande abraço! Fala galera, tô aqui de novo para falar sobre Fórmula 1. A proposta das corridas curtas de Fórmula 1 foi finalmente aprovada em reunião realizada entre chefes de equipe e o comando da categoria no sábado. E um dos GPs selecionados foi o do Brasil, marcado para novembro. Dentro desse formato, que será testado em 3 provas ao longo do ano, uma corrida no sábado vai servir como definição para o grid no GP de domingo. Essas corridas de classificação se chamarão de classificação sprint e contarão pontos para o campeonato para incentivar ainda mais os pilotos a brigarem na pista. O vencedor leva 3 pontos, o segundo 2 e o terceiro 1. A prova terá 100 km, ou seja, 1/3 da quilometragem de uma corrida normal, e não haverá troca de pneus obrigatória. Além do Brasil, foram escolhidos o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, que será o primeiro a ter a novidade em julho, e o GP da Itália em setembro. Os testes da Fórmula 1 acabam com mais perguntas que respostas, mas com certeza a Red Bull vem forte. A enxuta pré-temporada da Fórmula 1 acabou de uma forma surpreendente e altamente interessante. O ponto principal parece ser o fato que a Mercedes se deparou com mais problemas do que esperava. Aí vem uma Red Bull muito mais bem acertada, e para melhorar, o pelotão intermediário surge mais compacto do que nunca. A Red Bull parece muitíssimo preparada para assumir o papel de desafiante. Max Verstappen liderou com tranquilidade o último dia de treino, estabelecendo o melhor tempo de todas as 3 sessões. E Sérgio Pérez se adaptou muito bem ao carro novo. Hamilton encontrou dificuldades em domar o W12, cometeu erros, rodou e saiu do paddock preocupado. Valtteri Bottas conseguiu impor um desempenho sólido na simulação de corrida e até parece ter acalmado mais a fera. Já a Aston Martin teve sessões interrompidas por problemas de câmbio no sábado e no domingo de motor, que detectaram uma falha da pressão do turbo no carro do Sebastian Vettel. A grande disputa será pelo pelotão intermediário com a favorita McLaren, com aquele laranja horrível, ou corzinha feia daquela McLaren, que esteve muito bem na questão mecânica e aerodinâmica nos treinos. Mas questões como falta de ritmo nas corridas e desgaste dos pneus preocupam tanto os laranjas quanto a Ferrari. Neste bloco destacam-se bem a AlphaTauri e a Alpine. A primeira colocou na pista um carro rápido e consistente, empurrado por um ótimo motor Honda. Pierre Gasly confirmou o ritmo de corrida, pode ser uma grande arma dos italianos de Faenza, enquanto o Yuki Tsunoda mostrou velocidade. Ainda vou aprender esses nomes meio novos agora no grid. Já os franceses esbanjaram confiabilidade, ainda é um mistério o desempenho em classificação, mas talvez a equipe tivesse preocupações maiores. Fernando Alonso
está tão bem no carro que ele se sente como se nunca tivesse saído da Fórmula 1. A Haas terá um enorme trabalho pela frente. O carro é difícil, mas há pontos positivos de motor e confiabilidade. Elementos que atrasaram a vida da Aston Martin, que fechou o dia no final de testes com os últimos lugares na tabela e o tempo quase irreais. As falhas vão cobrar um preço. Porém, o AMR21 é bem nascido. Teremos mudanças interessantes na Fórmula 1, não só na questão da transmissão, que agora vai ser feita pela Band, mas dentro do próprio círculo da Fórmula 1. Um deles é o Safety Car. A Mercedes, que fornece o Safety Car da Fórmula 1 desde 1996, dividirá a função pela primeira vez com outra montadora. A Aston Martin retorna ao grid da categoria após 60 anos de ausência, agora substituindo a Racing Point, que mudou de nome, e também será responsável pelos carros de segurança e médicos da Fórmula 1. A cor da Aston Martin será utilizado a idêntica do carro da Fórmula 1, aquele verde musgo. Acho bonito aquele verde musgo, me lembra uma Ipanema que eu tive, eu gostava muito daquela Ipanema. É um verde bem icônico da marca. O Vantage Safety Car conta com um motor V8 biturbo de 4 litros com 535 cavalos de potência e atinge de 0 a 96 km em apenas 3,5 segundos. O DBX Medical Car, o carro médico, também da Aston Martin, chega na velocidade em aproximadamente 4,5 segundos e tem 550 cavalos de potência. Para a temporada de 2021, a Mercedes alterou a cor do Safety Car. Tanto o Medical Car como o Safety Car agora estarão pintados na cor vermelha devido a um patrocinador. Nos últimos anos, a cor prata era predominante nos carros da montadora. Os modelos dos dois carros, no entanto, seguirão os mesmos: o Mercedes GT-R como Safety Car e o C63S State como Medical Car. O primeiro, inclusive, tem um motor de 4 litros V8 biturbo e chega de 0 a 100 km em 3,6 segundos. Bernard Mailander será mais uma vez o piloto do carro de segurança, enquanto Alan van der Merwe continuará guiando o carro médico na Fórmula 1. É isso, galera. Semana que vem teremos mais coisas sobre a Fórmula 1 e eu vou falar sobre a Fórmula Woman, que é uma corrida disputada apenas por mulheres e que vai entrar nesse circo da Fórmula 1. Provavelmente nas corridas que vão anteceder o Grande Prêmio de Fórmula 1. Mas semana que vem eu falo mais sobre isso. Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem. Salve, salve galera do programa A Hora do Esporte, tudo bem com vocês? Aqui é o Edinho Man, do grupo Arte e Cultura de Curitiba do Facebook, em mais um quadro, indicação do nosso genial Rogério Franzini. E o som que eu vou estar indicando para vocês hoje é a música Helicóptero, do artista Marcelo Brum Lemos. A música Helicóptero é um diálogo entre um jovem e um idoso, no qual ele chega à conclusão que a vida é um helicóptero, no qual tudo que o idoso passou, o jovem provavelmente vai passar, e a vida é um eterno ciclo de vivências e crescimento e conclusões, né? É uma música muito bacana, tem uma jogada de vozes bem bacana do diálogo entre os dois, é fenomenal. E é um som muito gostoso também, uma camada sonora que o Marcelo Brum Lemos criou ali, muito gostoso de se ouvir. O Marcelo Brum Lemos é um artista muito rico nosso, ele sempre trabalha com muita sonoridade nas músicas dele, né? É muito rico em detalhes, muito rico em sons. O Marcelo Brum Lemos, ele veio da banda Zaius, que ao meu ver era uma banda, vamos dizer assim, de rock progressivo curitibano. O som do Marcelo Brum Lemos
lembra muito, para mim, Beatles na fase psicodélica, lembra Syd Barrett, e também algo muito ligado ao psicodélico, Kings, né? Algo nesse sentido. Aqui embaixo vai estar o link para a música Helicóptero e outros links para outros trabalhos do Marcelo Brum Lemos para vocês conhecerem. A música Helicóptero está nesse CD chamado Você, do Marcelo Brum Lemos, que é um CD fenomenal, tem vários sons bacanas aqui. E quem participa com ele na música Helicóptero é o Júnior Lemos nos trompetes e o Dudu saxofone no clarineta requinta. Então, conheçam, vale muito a pena. É um artista, olha, genial nosso. E espero que vocês tenham gostado, né? Quem puder, se inscreve no nosso canal no YouTube e também curta nossos vídeos. E é isso aí, galera. Até a próxima semana no programa A Hora do Esporte. Let's rock! Conheça a Ótica Lumina online. Acesse o nosso website www.oticalumina.com. Saiba que a Ótica Lumina oferece um atendimento especializado e personalizado para você via WhatsApp, Facebook e chat do nosso site, podendo ser feito por texto ou também via videochamada. Tudo isso para oferecer para você o melhor serviço possível. Visite Ótica Lumina online.